Olá, bem-vindo, bem-vinda à série de entrevistas do G1 com candidatos à Prefeitura do Recife. Foram convidados todos os candidatos, os que pontuaram acima de 5% na pesquisa Datafolha, divulgada no dia 22 de agosto, foram entrevistados ao vivo com duração de 1 hora. Os que não atingiram 5% tiveram entrevistas gravadas com duração de 30 minutos. Nossa convidada hoje é Simone Fontana, candidata do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Nossa conversa vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio, no G1, no Globoplay e nas plataformas de áudio. É um prazer recebê-la. Seja bem-vinda, candidata. Olá, obrigada pelo espaço concedido. Para nós é muito importante. E vamos às perguntas, né? Vamos já. Antes disso, deixa eu trazer um pouco da história da Simone Fontana, professora das redes estadual e municipal. Simone Fontana é formada em pedagogia e tem pós-graduação em educação e linguagens. Foi uma das fundadoras do PSTU em Pernambuco e por 4 vezes foi dirigente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife, o Simpere. Esta é a 9ª vez que Simone Fontana participa das eleições, mas nunca foi eleita. Foi candidata a vereadora em 2004, 2012 e em 2020, a senadora em 2010 e 2014, a governadora em 2018 e a deputada federal em 2022. Em 2016, foi candidata a prefeita do Recife, cargo ao qual se candidata mais uma vez neste ano, aos 58 anos. Candidata, a nossa entrevista começa agora, terá uma duração de 30 minutos. Sim. E a gente trouxe aí um pouquinho da sua história. Nós vimos que a senhora tentou se eleger, né, por diversos cargos, agora tenta chegar à Prefeitura do Recife pela 2ª vez. Gostaria que a senhora dissesse aos eleitores por que quer chegar ao comando aí do Executivo Municipal e o que é que lhe credencia para isso. Nós sabemos que a cidade do Recife, assim como o Brasil todo, né, a gente vive uma dura realidade, né? De uma cidade que tem um orçamento rico, uma cidade rica, mas que dentro dela a gente vê tanta pobreza, tanta miséria, falta de moradia, desemprego, saúde sucateada. E a gente identifica que o grande problema é a concentração de renda que existe na mão de poucos bilionários que existem na cidade e que eles ficam com a fatia maior da riqueza produzida pela classe trabalhadora, porque toda a riqueza é produzida pela classe. Então, a gente quer mudar essa situação e atender às principais demandas dessa população. Aí, por isso que a gente coloca a nossa candidatura à disposição desse setor, da classe trabalhadora, da população mais pobre e sofrida da nossa cidade. Aí a gente vai abrir agora um pouco o plano de governo da senhora. A senhora faz várias críticas, né? A Câmara de Vereadores do Recife diz que vai governar com a ajuda de conselhos populares e conselhos que vão ter integrantes recebendo o salário de um professor da rede municipal. Só que a existência da Câmara de Vereadores e seus poderes estão garantidos pela Constituição. Como é que ficaria o papel da Câmara num possível mandato da senhora? Nós defendemos que a Câmara de Vereadores... A gente acha que a Câmara é um balcão de negócios, né, da burguesia, né? É lá que os projetos são aprovados. E os vereadores custam 5 milhões, né, aos cofres públicos. Nós defendemos que os vereadores tenham salários de um professor, porque o que eles têm são altos salários, que eles aprovam seus próprios salários e também altos privilégios. O que a gente defende como uma instância democrática da cidade? Que a gente acha que ali não existe, embora diga que é a casa do povo, as decisões que o povo precisa não são tomadas na Câmara. Ou quando são tomadas, são contra o próprio povo, né? Como a gente viu na reforma da Previdência, todos os servidores clamaram para não ser aprovada, porque atingiu diretamente os servidores, os professores, mas foi aprovada contra a vontade do povo. Então, a gente defende os conselhos populares. O que são os conselhos populares, né? São instâncias de debate que vão ser colocados nos locais de estudo, de moradia, nos locais de trabalho, né? Nos sindicatos, para que esses conselhos definam sobre 100% do orçamento da cidade. Então, esses conselhos populares é que vão governar.
Mas junto como com a tiraria o prefeitura. poder da Câmara de Vereadores? A Câmara se mantinha. Agora, o que tem que fazer? A Câmara aprovaria os projetos que viriam dos conselhos. Então, assim, agora... Isso que eu estou perguntando, como é que conseguiria? Agora... A gente estava conversando aqui um pouco, são 2 candidatos, né, à vereança no PSTU. E, no caso, a senhora não conseguiria manter a maioria, né, entre os 37 vereadores. O que os candidatos a vereadores sempre falam, né, que vão ser eleitos, é que vão atender às demandas do povo. É esse discurso que eles usam para ser eleitos. Então, agora chegou a vez de, através dos conselhos populares, levar para a Câmara de Vereadores os projetos, as demandas, né, os principais problemas que a população enfrenta e a Câmara aprovar esses projetos. E, caso não aprove, vai haver mobilização, inclusive questionando esses vereadores para que eles atendam às demandas do povo. Qualquer um que seja eleito deveria estar a serviço do povo. Mas, infelizmente, eles estão a serviço dos conchavos políticos que existem lá dentro e o povo fica à mercê, né, disso, fica desassistido, né? Então, é essa situação que a gente tem que enfrentar. Não pode governar, a candidatura não pode estar a serviço de continuar as coisas do jeito que estão. A gente tem que dar uma mudada muito radical no que está acontecendo hoje em dia. Vamos falar sobre educação, que é um tema importante para a senhora, né, que é professora. Uma das suas propostas é construir novas creches públicas com horário ampliado de funcionamento. Hoje, a Prefeitura do Recife estima que tem 4.500 crianças na fila por uma vaga, são dados agora recentes, de maio. Quantas creches a senhora pretende construir? Quantas novas vagas seriam criadas? Nós queremos construir creches para que atenda toda a demanda da população em idade de creche e ampliar com serviço, inclusive porque as creches funcionam até 3 anos de idade e uma criança com 3 anos de idade não pode ficar sozinha em casa. Então, a gente tem que ampliar, inclusive, a idade das crianças em creche. E a gente pretende fazer isso através de um plano de obras públicas, porque essas parcerias público-privadas, elas são um obstáculo para a construção de creches. Inclusive, a gente viu recentemente um escândalo envolvendo essas parcerias público-privadas. Então, durante toda a nossa campanha, nós falamos que vamos romper os contratos com as parcerias público-privadas. Isso é dinheiro público colocado para essas empresas privadas. E hoje a gente vê que, além de ela demandar dinheiro para a empresa privada, ainda privilegia políticos ligados à atual gestão da prefeitura. Então, isso é um escândalo que a gente tem que denunciar e tem que ir a fundo para que a gente possa reverter isso e, de fato, atender as demandas que existem de creche. Então, a prefeitura não pode utilizar um sentimento que existe de necessidade, inclusive, principalmente das mulheres, de creche, para beneficiar os políticos ligados a ele. Então, a gente defende, sim, que a gente tenha um plano de obras públicas para construir mais creches. E aí, ainda sobre educação, a senhora também critica os convênios, né, com grupos Exatamente. como o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Lemã, que desenvolveram projetos no Recife em relação à robótica. Então, como é que ficaria o futuro desses projetos na sua gestão, caso fosse eleita? Os próprios professores são capazes de colocar esses projetos em dia, porque, na verdade, eles são os executores desses projetos. Né? Na verdade, então, todo projeto que os professores fazem são demandas deles, né? E o que a gente quer é uma educação voltada para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento crítico, né? Para o aumento, para o desenvolvimento intelectual dos estudantes, né? Para a cultura, para o lazer. E hoje a gente, infelizmente, né, na rede existe uma demanda da prefeitura de fazer com que os alunos simplesmente preencham macaxis, né? Um treinamento dos estudantes para resolver as provas externas, que são também exigências dos empresários, do Banco Mundial. E a gente defende, não, que os projetos sejam organizados, né, e demandados pelos professores e para que a gente possa, assim, desenvolver mais os estudantes, né, a educação no Recife. Inclusive na questão da robótica. Tem muitos professores estudiosos disso que podem diretamente desenvolver com recursos da Secretaria de Educação. E ainda falando sobre educação, a senhora também critica as isenções fiscais que são usadas pelo município para financiar esses programas como o ProUni. Né? O que acontecerá com os programas que existem hoje, usufruindo aí das isenções, como o ProUni Recife, como o Embarque Digital? O ProUni Recife é uma aberração, né? Você isenta de impostos, né? Inclusive, Janguier é um dos bilionários de Recife, né?
Enriqueceu às custas da isenção de impostos, né? E mais outras coisas, né? Que a prefeitura deu. Quer dizer, você isenta de impostos, você deixa de arrecadar verbas para a própria prefeitura. E, ao mesmo tempo, se você for ver, a questão da universidade não é demanda da prefeitura. Inclusive, a gente deve investir na UPE, né, que é uma universidade pública, estadual, que a gente vê que está sucateada, e não isentar uma universidade privada. E a gente vê a demanda de creche sendo... ainda existe muita precariedade e necessidade, né, de crianças que estão fora das creches. Então, a gente romperia realmente o contrato e novamente voltar a pagar impostos como todo mundo deve pagar, né? Romperia em relação para a Unirecife, Parque Digital. O Parque Digital poderia existir diretamente da prefeitura, né, junto com os trabalhadores que compõem o Parque Digital, o Porto Digital. A senhora também defende campanhas educativas sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas municipais. E o município, a gente sabe, é responsável pela pré-escola, pelo ensino fundamental. Como seriam essas campanhas, então, para crianças até 14 anos? Não, a gente defende educação de gênero e sexual nas escolas e isso é muito importante. A gente tem que formar os professores, né? Primeiro, para eles poderem ter condições de trabalhar isso com os estudantes. A gente acredita e tem certeza que a educação sexual ela é uma demanda e uma necessidade para a gente evitar os abusos sexuais que as crianças sofrem, a pedofilia. Então, quando a criança conhece seu próprio corpo, ela é capaz também de identificar e poder buscar ajuda quando acontece esse tipo de coisa com ela. E também educar as crianças contra o machismo, contra a LGBTfobia, porque a gente vê o nível de agressividade que as mulheres vêm sofrendo no Recife, né? Foram mais de 9 mil casos de espancamentos, estupros, agressões às mulheres. E a gente precisa ter uma educação voltada para o combate ao machismo, além de políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher, a LGBT, uma educação voltada também para combater o racismo, a xenofobia, todas essas coisas que desagregam a nossa classe, né? Que desagregam a humanidade, né? E a gente tem que humanizar. E isso que a gente tem que ter na educação, o que tem hoje em dia, né? E assim, encarar de frente essa conversa com as crianças, né? E não esconder debaixo do tapete e deixar as coisas acontecer como as crianças estão expostas, né? Seguindo aqui, olhando o seu plano de governo, existe uma proposta que é de reduzir a jornada de trabalho, acabar com a escala de um dia de folga para 6 dias trabalhados. A senhora aponta que essas medidas são necessárias para gerar empregos e também gerar qualidade na cidade. Só que a competência para legislar, né, sobre o direito do trabalho é exclusiva da União, o que significa que um prefeito não pode mudar essas regras, só o Congresso Nacional. Como é que a senhora pretende colocar em prática se for eleita? Como é que seria essa proposta na prática? A gente, enquanto prefeitura, né, enquanto prefeito, a gente também pode mobilizar para que a reforma trabalhista venha a derrubar a reforma trabalhista, porque foi uma reforma elaborada com o discurso de geração de empregos, quando na verdade não gerou mais empregos, e o que aconteceu foi que os trabalhadores com carteira assinada hoje estão numa situação de maior exploração, enquanto tem milhares de pessoas no desemprego, né? Em Recife a gente tem 500 mil pessoas sem carteira assinada. É 1/3 da população. Então, a gente, além de propor um plano de obras públicas para acabar com o desemprego e assim também construir mais creches, mais escolas, mais hospitais, postos de saúde, para saneamento, a gente também diminuir a jornada de trabalho. Existem pesquisas provando que a diminuição da jornada de trabalho aumenta a produtividade, porque você vai ter mais pessoas trabalhando e a pessoa trabalhando menos tempo, ela também produz mais. Então, assim, seria bom para quem está desempregado, seria bom para quem está trabalhando, porque teria um tempo mais livre, né? Existe até hoje em dia uma organização chamada Vida Além do Trabalho, porque atualmente as pessoas vivem para trabalhar, né? E não trabalham para viver. As pessoas também precisam trabalhar, mas precisam estudar, ter hora de lazer, hora com a família, descansar, ler, enfim. E o trabalho, às vezes, toma todo o tempo da pessoa. Vou aproveitar que a senhora falou mais uma vez sobre as obras públicas, porque isso vai demandar, né, investimento da prefeitura, contratação dessas pessoas. De onde viria o investimento para isso? Para essas obras públicas sendo encaradas aí, assumidas pela prefeitura, contratando o pessoal também pela prefeitura?
Primeiro, o orçamento da prefeitura é um orçamento bem gordo. Tem 8 bilhões, mais de 8 bilhões, se não me engano, no 2023. E depois que a gente também precisa... Isso realmente é insuficiente. O que a gente precisa fazer? É taxar as grandes fortunas, né? Taxar os bilionários, que são os que menos ganham imposto, como você colocou, né? Existe isenção fiscal. Enquanto a gente, um professor que trabalha 2 horários, paga 27% do seu salário um imposto de renda. E esses bilionários têm isenções fiscais, estímulos, né? Incrementos fiscais de dinheiro e pagam pouquíssimos impostos. Então, sobretaxando as grandes fortunas, sobretaxando o ISS e o IPTU dessas grandes fortunas, né, desses bilionários, a gente vai conseguir dinheiro para colocar em prática nosso plano de obras públicas. E assim atender a população, né? Porque a gente quer atender a população, não atender os bilionários. Eles já têm muito. Está na hora de tirar deles para atender o que a cidade precisa. Bom, vamos seguir aqui. A gente agora vai falar sobre empresa de ônibus. Uma das principais propostas do seu plano de governo é estatizar, né, as empresas de ônibus, implantar tarifa zero. De onde que a senhora pretende tirar os recursos para indenizar os empresários, manter também o sistema de transporte aí funcionando sem nenhuma receita de passagens dos usuários? Seria sem indenização, né? Porque eles já usufruíram muito, né, das concessões dadas pelo Estado, né? E a gente vê a precariedade do sistema de transporte. São ônibus superlotados, quentes. Quem vai para o seu trabalho, o seu lugar de estudo ou para um médico, enfrenta horas, né? Enfrenta um tempo massivo, né, na parada de ônibus. Depois o seu trajeto é dentro de um ônibus quente, superlotado. Os empresários não olham a população, eles querem ganhar dinheiro de qualquer jeito. Tiveram um incremento fiscal, né, de 300 milhões dado pela governadora e mesmo assim demitiram as cobradoras, né, porque tinham muitas mulheres, foram 300 mil, se não 3 mil, cobradores demitidos e quer dizer, tudo para aumentar o lucro dessas empresas às custas do sofrimento da população que utiliza o transporte público, que é público, mas é de empresas privadas, né? O transporte é público, mas é colocado na empresa privada. Então, a gente tem que acabar com essa festa dos ricos, né? A gente tem que atender à necessidade da população de se locomover. Ela tem direito a isso. E aí, como seria na prática? Vocês iriam assumir a gerência desse transporte. Exatamente. E também não cobrariam isso do trabalhador, estudante? Exatamente. Tarifa zero, muitas cidades da Europa fazem isso tranquilamente. A gente pensa que é uma coisa do outro mundo, mas não é. É possível, sim. Inclusive porque a cidade tem condições. E isso demandaria... você tendo um transporte público de qualidade, as pessoas podendo se locomover sem pagar tarifa. A gente teria o E de onde viria o recurso para isso, candidata? Da própria cidade, sobretaxando as grandes fortunas. Por exemplo, se a governadora deu 300 milhões para os empresários, a gente poderia, ao invés de investir nos empresários, investir na própria frota, entendeu? E pagar salário justo para os motoristas, porque entraram em greve recentemente e mostraram as demandas que eles sofrem, né, no dia a dia, nos ônibus. Então, é possível, sim, a gente construir uma cidade para a população. E a gente, para atender as demandas da população, a gente tem que atacar os poucos bilionários que existem, que estão há muito tempo usufruindo da riqueza que a classe trabalha e constrói. Falando ainda sobre essas riquezas, uma das suas propostas para acabar com o déficit habitacional no Recife é desapropriar os imóveis de luxo. Esse tipo de desapropriação envolveria aí uma disputa judicial, o pagamento de indenização também para os donos dos imóveis. Por que a opção por esse caminho e não pela construção, por exemplo, de conjuntos habitacionais? No programa também está colocado. Nossa prioridade é o plano de obras públicas. Aí envolve também a construção de casas populares, né? É possível isso, construir casas populares que supram, né, a demanda da população. Se não me engano, são 75 mil famílias, né, sem casa para morar ou morando de aluguel, pagando parte do seu salário em aluguéis caríssimos, né? Recife tem um metro quadrado um dos mais caros do Brasil. Então, a gente planeja um plano de obras públicas para suprir essa necessidade e também utilizar os imóveis vazios que existem na cidade. São 50 mil imóveis sem ter nenhuma função social
e a gente pode, sim, utilizar esses imóveis para moradia popular, para que a gente possa suprir e acabar com esse negócio da pessoa viver de aluguel, viver na rua, né? Como a gente vê, Recife está um absurdo. Isso é que não pode existir, né? Às vezes a gente acha mais grave desapropriar uma pessoa rica do que manter famílias e mais famílias morando na rua ao relento enquanto tem imóveis desocupados. Então, a gente pretende fazer isso, sim, é possível e é um compromisso da gente desse ano. A senhora falou em habitação para essas pessoas que vivem nas ruas. Qual a proposta que a senhora tem também para essas pessoas mais vulneráveis para serem inseridas no mercado de trabalho? Elas precisam de... porque existem várias situações, né, das pessoas que moram na rua, né? Muitos que não puderam pagar mais aluguel, não conseguiram mais morar e foram para a rua. Muitos que vieram do interior e vieram morar na rua. Pessoas com problema de álcool e drogas. Então, a gente precisa conhecer esse morador, né? Essa população que vive na rua. É que eu nem gosto de chamar de morador porque ninguém quer morar na rua, né? Então, as pessoas querem ter casa para morar. E assim, a gente inserir essas pessoas nesse plano de obras públicas. E também não só, né, nisso, mas assim, porque a gente dá às pessoas ao que elas precisam também. Então, se elas precisam de cuidados de psicólogos, né, de assistente social, de desenvolver... muitas pessoas que estão na rua também podem desenvolver a arte, a cultura. E a gente dá a elas todas esses talentos, né, que a pessoa muitas vezes não pode desenvolver porque não tem oportunidade. A senhora também propõe revogar a reforma da Previdência Municipal, que foi aprovada lá em junho de 2021. Esse antigo regime de repartição tem um déficit, este ano, de mais de 400 milhões de reais, enquanto o novo fundo de capitalização tem um saldo de menos de 166 milhões de reais. Se nós voltarmos para a regra antiga, como fazer para seguir custeando o pagamento dos benefícios dos servidores? Olha, tem uma coisa assim, a prefeitura se queixa muito dos déficits, né? Fala muito do déficit, mas a própria prefeitura, ao manter contratos temporários, que a gente não é contra os contratos temporários, mas esse formato de contrato, ele acaba tirando, são pessoas que não contribuem com o Reciprev, né? Então, a gente precisa, sim, fazer concurso público e aumentar a arrecadação dessa forma. A reforma da Previdência, ela acabou tirando dos servidores públicos, que é o setor mais fragilizado nessa ponta. Então, a gente quer mesmo colocar abaixo essa reforma, uma reforma muito injusta, que colocou, principalmente a categoria que eu faço parte, professores, né, que começam a trabalhar muito cedo, a praticamente aumentar seu tempo de trabalho. Então, se você aumenta o seu tempo de trabalho, você também vai aumentar a necessidade de mais professores para poder suprir as necessidades da rede, né? Então, a gente precisa, assim, derrubar essa reforma. Ela foi uma reforma muito injusta e que contrariou muitos servidores públicos. Falar um pouquinho de mobilidade. O Recife está na lista das cidades com os piores trânsitos do Brasil, até do mundo. Isso de acordo com plataformas como o Waze e como o TomTom. A cidade vivia uma rotina de engarrafamentos em vários momentos do dia, para além dos chamados horários de pico, né? Hoje vive isso. No caso de a senhora ser eleita, como é que a senhora pretende enfrentar esse problema também e trazer soluções? O problema do trânsito, as saídas, né, que as prefeituras usam abrir rua, construir viaduto, desalojar pessoas, né? A gente viu agora recentemente foi inaugurada a Ponte do Monteiro, mas a gente tem que saber que ali foi tirada toda uma vila, a Vila Esperança, né? As pessoas que moravam lá foram desalojadas para ganhar indenizações ridículas, né? De pouco. E a gente pretende, sim, investir no transporte público de qualidade, né? Como eu coloquei. Se você tem um transporte público de qualidade, a gente tira os veículos da rua, porque hoje em dia, se você for ver no trânsito, na Agamenon, praticamente as pessoas estão sozinhas dentro do seu carro. E o transporte público, o ônibus, ele carrega muito mais pessoas e isso já diminuiria bastante a quantidade de carros na rua. Além disso, a questão das ciclovias, né? A gente incrementar as ciclovias, porque embora a prefeitura tenha aumentado o número de ciclovias, elas não são interligadas e ela ainda é muito pouco para a necessidade da população. Então, as ciclovias sendo interligadas, né, com terminais de ônibus, terminais de metrô, né, no metrô.
E hoje em dia as ciclofaixas são usadas mais para lazer do que para o trabalho. Agora, se a gente vai numa fábrica ou num shopping center, você vê a quantidade de bicicleta parada, todas de trabalhadores que foram trabalhar de bicicleta. Então, a gente estimular esse meio de transporte. E, principalmente, o transporte público, investir no metrô, né? Embora o metrô não seja da alçada da prefeitura, mas a gente mobilizar a população, usar o prestígio, né? Usar o poder que a prefeitura tem para que a gente possa fazer do metrô também um transporte de qualidade, porque também está muito sucateado, né? Inclusive, os metroviários estão nessa batalha contra a privatização, nós também somos contra a privatização do metrô. Esse sucateamento é intencional, inclusive para poder privatizar, e a gente precisa, sim, construir mesmo essas enquanto alternativas. A prefeitura entraria também nessa briga federal. Com certeza. Seguimos aqui de olho no seu plano de governo, falar sobre água. Uma das suas propostas é realizar uma dragagem dos principais rios que cruzam a cidade, também dos afluentes. A senhora pode nos dizer quais são os rios que passariam por essas dragagens, né? E qual seria o custo das obras, caso a senhora seja eleita? Jequiá, Tegipió, todos esses rios que a gente vê que transbordam, né? A gente vê que também está interligado, por exemplo, com o Jaboatão, né? A gente vê que, por exemplo, muitas enchentes que acontecem em Jaboatão tem a ver com aquela lagoa Olho d'Água que tem ali, mas que as suas águas também vêm para os canais do Recife, Canal do Jordão. Então, todos aqueles que alagam, né, e que transbordam, a gente precisa, sim, fazer a dragagem, dar vida novamente a esses rios, colocar as pessoas que moram praticamente quase dentro do rio, construir casas, construir junto com elas, junto com os conselhos populares, um local para que elas possam ser remanejadas e aí tirar essas casas que às vezes sufocam o rio, e principalmente saneamento, né? Porque hoje os rios também estão poluídos, né? A gente precisa fazer a dragagem porque está muito poluído e aquele sedimento fica no fundo, ocasionando os alagamentos, o transbordamento e os alagamentos. E os recursos serão tirados justamente dessa sobretaxa que a gente vai fazer com os ricos e inverter, né? As prioridades que a prefeitura tem hoje, né? De, em vez de atender as demandas das organizações sociais, das parcerias público-privadas, colocar o destino dessas verbas, dos recursos da prefeitura, para que a gente pudesse... Inclusive, é uma questão do meio ambiente, né? Que a gente está hoje vendo, né? Não é uma coisa qualquer. O que está acontecendo em São Paulo, em Manaus, no Centro-Oeste. Hoje a gente vê as grandes empresas, as grandes construtoras aterram mangue, né? Derrubam árvores, acabam com parques. Para quê? Para construir prédios luxuosos, aumentando a concentração de calor e o sofrimento é para a população mais pobre. Então, o investimento também nessa questão da despoluição dos rios, né, da dragagem, é também uma forma da gente dar ao meio ambiente em Recife a importância que merece e não deixar abandonado como está. Ao Deus dará, não. Quem quer, se você tem dinheiro, tem uma construtora, você vai lá e constrói, mesmo que isso custe o ataque ao meio ambiente. Vamos seguir agora falando sobre saúde. A gente está em 3 minutos na reta final aí da nossa entrevista. Na área de saúde, uma das suas propostas é romper todos os contratos de terceirização, né, com essas organizações sociais, com comunidades terapêuticas na área de saúde. Hoje nós temos unidades importantes da saúde, né, no município. Tem o Hospital da Mulher, tem o Hospital da Pessoa Idosa, sendo geridos por essa OSS. A senhora vem falando aí ao longo da nossa entrevista. Como é que seria essa transição para não ter impacto também no atendimento que hoje é feito por essas unidades às pessoas? É um problema, né, sério, essas organizações sociais, porque elas tiram dinheiro dos recursos da saúde, né? Por exemplo, em 5 anos já foi tirado 1,5 bilhão para as OSs, para elas gerenciarem esses hospitais. A gente não precisa das OSs, a gente pode gerenciar diretamente da prefeitura, porque quem faz a saúde não são as OSs, são os médicos, os enfermeiros, né, os técnicos de enfermagem, os recepcionistas que estão lá. E essas OSs, o que acontece? Elas pegam recursos da pasta da saúde, tiram o seu dinheiro, porque apesar de ser considerada sem fins lucrativos, mas nenhuma empresa dessa deixa de lucrar, porque senão ela não seria uma empresa, né? Não seria uma empresa. Então, a gente precisa, assim, para a gente conseguir
zerar a fila dos exames, né? Hoje em dia minha mãe pediu um exame em fevereiro, foi atendida agora semana retrasada. Então, a gente zerar as filas de exames, a gente dar à população o atendimento necessário, a gente ter medicamentos que é necessário. Quando a gente chegar num posto de saúde, ter um bom atendimento, um atendimento rápido, porque as pessoas ficam doentes em filas e adoecendo mais ainda. Então, é necessário, sim, romper esses contratos. Esses contratos levam grande parte das verbas da saúde e do orçamento da cidade. Então, a gente colocando diretamente nos postos de saúde, nos hospitais que foram construídos e com mais contratação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem para poder atender a demanda de saúde da população. E a gente também defende uma saúde preventiva, né? Uma saúde que possa... que as pessoas... Inclusive, queria colocar isso, que a prefeitura, além das creches, que foi esse escândalo recente, também quer colocar mais de 40 unidades de saúde da família nas parcerias público-privadas. Então, ela está ampliando essas parcerias. E a gente precisa ficar de olho no que significa essas parcerias e ter fiscalização, porque elas vão demandar mais desvio de dinheiro da saúde. Então, a gente tem que romper esses contratos e barrar essas parcerias que vai incidir e vai piorar o atendimento básico da saúde e dá para fazer essa transição sem impacto. Com certeza, sem impacto. A gente precisa... O impacto que está causando é o contrário, porque não existia as OS e se fazia. Então, assim, agora o orçamento cresceu, mas as OS tiram dinheiro do orçamento. Então, a gente não pode... tem que tirar esse intermediário do meio do caminho, porque eles estão atrapalhando o atendimento à saúde da população. Candidata, nosso tempo terminou. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o espaço dado pela Globo, né, pelo G1. E vamos na nossa campanha lutar por uma cidade para a classe trabalhadora, para a população mais pobre. Muito obrigada. Pois é isso. Termina aqui mais uma entrevista do G1 com os candidatos à Prefeitura do Recife. A íntegra das entrevistas vai ficar disponível no G1, no YouTube, no Globoplay e nas principais plataformas de áudio. Os nossos créditos: coordenação de Luísa Mendonça, a produção é de Alice Albuquerque, Paulo Veras, Pedro Alves e Rafael Souza. Na coordenação de vídeo, Tatiana Caldas. Na direção de imagens, Marlon Vital. O técnico de sistema é Gabriel Wayne. Na captação de áudio, Eliel Silva e Ilquias Santos. Os operadores de câmera são Fernando Escandura, José Maurício e Anchieta Américo. O assistente de estúdio é Careco Wave. A assistente de plataforma é Aline Cavalcante. O editor de mídia é Pedro Henrique. O videografismo é de Daniel Silva. Os analistas são Gutenberg Sampaio e Laura Abreu. Os líderes de tecnologia são Alessandro Mendes e Gabriela Alencar. Os produtores de tecnologia, Hugo Marinho e Vitor Parente. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor. O diretor, Renato Franzini. Angélica Tasso é a gerente de jornalismo do Recife. Na direção de jornalismo da Globo, Miguel Ataíde. O diretor responsável é Ricardo Vilela. E eu sou Clarissa Góes, fico por aqui. Até a próxima.